Olá, me chamo Tiago Marcondes Santos e apresentarei o artigo intitulado Tapetes Musicais Inteligentes, um artefato musical computacional ubíquo para apoiar a educação básica. Escrevi esse artigo com minha co-orientadora de mestrado, Denise Filippo, e meu orientador, Mariano Pimentel. Atualmente eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na área de Sistemas de Apoio a Negócios. A UBMUS, como destaca Pimenta e colaboradores, é a música ubíqua, e na prática ela é a música ou atividades musicais suportadas por conceitos e tecnologias da computação ubíqua. Keller e colaboradores também destacam que as áreas de interesse da UBMUS estão na computação sonora e musical, as interfaces humano-computador, os estudos sobre criatividade e a educação musical, possuindo um forte apelo social e comunitário em suas práticas. Keller e Barreiro também destacam duas forças de atração principais nas práticas de UBMUS. A primeira sendo as práticas criativas cotidianas e a segunda sendo as novas formas de se fazer música, que está dividida em 3 subtópicos. O primeiro sendo a mudança entre as fronteiras das interações entre compositores, audiência e performance durante a execução musical. A segunda sendo o impacto potencial da UBMUS no desenvolvimento humano e no bem-estar de seus usuários. E o terceiro sendo a influência das técnicas da computação ubíqua no desenvolvimento da UBMUS. A premissa de nosso trabalho é que música é um tipo de discurso, e autores como Sloboda e Serafini também dividem essa opinião. Trazemos também e nos apropriamos do conceito de letramento proposto por Soares, que diz que letramento é um processo que visa tornar o sujeito cada vez mais capaz de se expressar naquela linguagem e compreender bem o discurso elaborado pelos outros. É um processo evolutivo de comparação e aquisição de mais capacidade. Então, podemos apresentar aqui nossa visão sobre o papel da educação musical para os estudantes. A educação musical visa apoiar o estudante a criar o seu discurso musical e, com isso, torná-lo hábil em se expressar e entender as demais expressões de outros indivíduos, ou seja, alcançar seu letramento musical. Na nossa pesquisa, utilizamos a abordagem Design Science Research, onde nós temos, por um lado, o projeto e desenvolvimento de um artefato que visa resolver um problema num determinado contexto. E, paralelamente a isso, nós também temos uma base científica sobre o conhecimento do comportamento humano. Dessa forma, os conhecimentos teóricos sobre o comportamento humano nos permitem criar requisitos para o nosso artefato para ser introduzido no contexto de solução do problema. E, por sua vez, o desenvolvimento e a observação do uso do artefato pelos usuários nos permite retroalimentar as informações sobre a nossa base sobre o conhecimento humano. Dito isso, vamos agora ao nosso problema de pesquisa. Nosso problema reside no fato das barreiras técnicas na produção sonora dificultarem o letramento musical dos estudantes. Quando o estudante está muito concentrado em produzir o som no instrumento, devido às técnicas peculiares de cada instrumento, ele não consegue destinar sua atenção e sua carga cognitiva tão simplesmente para a estruturação do seu discurso musical. Qual o contexto onde ocorre esse problema? No nosso caso, estamos pesquisando a educação básica, uma vez que a Lei 11.796 de 2008 fez surgir diferentes demandas pedagógicas para a realidade escolar, uma vez que tornou obrigatório o ensino de música na educação básica brasileira. Trazemos da nossa base científica sobre o comportamento humano 3 conjecturas principais. A primeira sendo a diminuição das barreiras técnicas na produção sonora apoia o letramento musical. A segunda sendo o uso do corpo e seus gestos apoia o letramento musical. E a terceira sendo a colaboração apoia o letramento musical. Aqui apresentamos o nosso artefato composto de tapetes EVA com um papel alumínio fixado em sua superfície, uma placa USB chamada MakeMake e um software chamado SoundPlant. A placa MakeMake ela é capaz de perceber o fechamento de circuitos elétricos
quando materiais minimamente condutivos são conectados a entradas e ao terra da placa. O software SoundPlant, por sua vez, permite que sejam endereçados diferentes arquivos de sons para teclas do teclado de um computador. E assim, quando essas teclas são pressionadas, os sons são tocados na caixa de som do computador. Dessa forma, conjugando o software com a placa, nós podemos então criar um artefato computacional ubíquo que permite a estudantes dentro da sala de aula se posicionarem sobre os tapetes e, quando tocam suas mãos, por exemplo, no bater de palmas, fecham o circuito elétrico que ativa os sons no software. Dessa forma, os sons são produzidos e são voltados ao ambiente, né, da sala de aula através dessa caixa de som ligada ao computador. O nosso estudo de caso teve uma oficina com 2 turmas de 7º ano do Ensino Fundamental 2 de escolas públicas do Rio de Janeiro. A duração foi de aproximadamente 3 meses no ano de 2014. As oficinas continham 4 atividades com 2 encontros de 45 minutos por atividade com cada turma. As atividades serão ilustradas no final dessa apresentação num vídeo. As avaliações através da produção e a coleta de dados para essa pesquisa têm 3 eixos principais que norteiam o nosso trabalho. O primeiro sendo a resolução do problema. O segundo sendo se o artefato é aceito pelos usuários. E para isso usamos um modelo de aceitação de tecnologia estendido de Venkatesh, o TAUT2, onde nos apropriamos de 4 construtos: expectativa de performance, que diz respeito ao se o artefato faz o que ele se propõe a fazer; esforço de uso, que é se é fácil utilizar o artefato; motivação hedônica, que é se é agradável utilizar o artefato e prazeroso; e condições facilitadoras, se a implementação e montagem do artefato é satisfatória para o contexto em questão. E o terceiro eixo são as nossas conjecturas teóricas que trazemos da nossa base científica sobre o comportamento humano. Fizemos então a observação participante. Eu trabalhei como pesquisador e professor, através de gravações de vídeos, e também fizemos grupo focal com os estudantes, além de questionários que foram distribuídos para eles e entrevistas semi-estruturadas com os professores. Aqui apresentamos alguns dos dados que foram apresentados nos questionários. Primeiramente, fizemos perguntas a respeito do perfil dos estudantes no tocante a se eles possuíam instrumentos musicais em casa, para poderem comparar com o artefato computacional ubíquo ao qual seriam apresentados. E, como podemos ver nos gráficos, tanto a escola A quanto a escola B, a maioria dos estudantes não possuía instrumentos em casa. Perguntamos também aonde eles aprendiam música, e nos 2 casos das 2 escolas, a maioria dos estudantes confirmou que aonde eles aprendem música é na escola pública. E esse dado é muito importante para mostrar a relevância da lei que tornou obrigatório o ensino de música nas escolas públicas, pois esse é o espaço onde as crianças têm para poder aprender música. Nesses outros gráficos, perguntamos o que eles acharam das atividades e o que acharam do uso do artefato nas atividades. Desmembramos essa pergunta em 2 fases, porque se as atividades fossem complexas, poderiam trazer um viés negativo para o entendimento do artefato pelos estudantes. E em ambos os casos, nós vemos que a maioria dos estudantes achou fácil utilizar o artefato e também fazer as atividades. Aqui nós temos alguns gráficos que apresentam os dados referentes a se eles acharam as atividades agradáveis ou desagradáveis, e a maioria dos estudantes achou agradável. A maioria dos estudantes também achou que as atividades foram divertidas, e a maioria dos estudantes afirma que teve um grau acentuado de satisfação em realizar as atividades. Chegamos então à nossa conclusão e percebemos com os dados produzidos na nossa pesquisa que há sim indícios de que os nossos tapetes musicais inteligentes foram aceitos pelos usuários e facilitaram a produção sonora dos estudantes. Temos aqui alguns relatos dos estudantes falando sobre essa experiência, e também observamos que o artefato apoiou a colaboração e o uso do corpo dos estudantes para a construção de seu discurso musical. E temos aqui mais relatos dos estudantes sobre essas experiências. Um ponto que nós podemos melhorar em trabalhos futuros diz respeito às condições, ao construto condições facilitadoras, pois ambos os professores das 2 escolas alegaram que não se sentiriam seguros para montarem sozinhos o artefato sem a ajuda do pesquisador. Então, como o nosso protótipo ainda está em desenvolvimento, nós temos a ideia de desenvolver em trabalhos futuros
formas melhores de se montar o artefato para não se gastar muito tempo e também se tornar simples esse processo para os professores usarem o artefato nas salas de aula. Agora apresentaremos um vídeo ilustrando as 4 atividades que foram desenvolvidas ao longo das oficinas e aqui encerramos nossa apresentação. Muito obrigado. Tá, vai lá, primeira dupla, segunda, terceira, passa um instantinho, aí, mais uma vez, toca aí, primeira dupla. Maravilha. Segunda dupla. Que som é a segunda dupla? Que som é esse da segunda dupla? Baixo. Muito bem. Terceira dupla. Que som é da terceira dupla? Bumbo. Quarta dupla. Caixa. Esse daqui.